Olá pessoas, meu nome é Lorena e esse é o Vire a Página, um cantinho para que eu possa discorrer sobre os meus pensamentos nos assuntos que me rodeiam, principalmente na esfera cultural, tipo livros, filmes, séries, etc. E para talvez despertar em você que está ouvindo agora um pouquinho dessas reflexões que eu mesmo vou fazer comigo mesmo, entende? Então, pode compartilhar comigo o que você achou. Nas redes sociais você pode procurar por Marcado com Letras, no Instagram, no Twitter e no Facebook, e deixa seu comentário lá ou sugestão, tá bom? Introdução ao desafio literário queer. É comum nesse meio de criadores de conteúdo literário que se promovam desafios de leitura. Eu mesma já participei de alguns, mas tenho certos poréns com metas, escolhas individuais dos idealizadores e coisas do tipo. Desde que eu tô na internet, lá quando tudo era mato, eu sempre tive um foco muito específico em literatura LGBTQIA, desde o consumo à produção. Eu descobri muito rápido sobre o que eu gosto de ler e o que eu gosto de escrever. E ao longo dos anos eu meio que fui refinando esse gosto, porque quanto mais velha a gente vai ficando, mais óbvio também fica que a gente não consegue ler tudo que a gente quer e que não dá para perder tempo com leitura que a gente não gosta. Hoje eu sei bem que tipo de leitura que me agrada, mas foi um processo muito longo e esse é um papo para outra hora. De qualquer forma, eu sempre fui da ideia de que, se não tem nada que me agrada, eu vou lá e crio. Foi por isso que eu comecei a escrever também, para ler o que eu gostava. E daí que, com os desafios, eu sentia falta de alguma coisa. Às vezes, eu nem conseguia encaixar meus gostos literários nesses desafios que já foram propostos por outros criadores de conteúdo. Então, eu pensei, por que não criar um desafio próprio? E aqui estamos nós. Hoje eu venho apresentar para vocês o desafio queer, que traz um foco em representatividade e diversidade na literatura, principalmente na literatura nacional, mas não exclusivamente. A proposta aqui é justamente desafiar quem quer que queira participar, e sair da caixinha e conhecer outros nomes, outras histórias e ver que no mundo literário tem espaço para todo mundo. De 2015 para cá, a gente teve uma espécie de boom no meio literário de histórias com conteúdo LGBTQIA. Mas muita coisa ainda está escondida na estante, que inclusive esse é o nome da minha dissertação. E um dos meus objetivos aqui é trazer essas histórias para que mais pessoas possam conhecer, se identificar e recomendar para quem estiver interessado em descobrir outros autores também que trazem esse tipo de conteúdo para a literatura. Sendo assim, como que vai funcionar? Eu montei um cronograma de categorias para os meses de 2023, todas focadas em descobrir e recomendar livros com conteúdo majoritariamente LGBTQIA+. As categorias são um pouco mais abrangentes, para que você mesmo possa escolher o que você quiser ler, desde que se encaixe no que foi proposto. O desafio vai ser ir além do básico, sair da sua zona de conforto mesmo. Assim, também vou aproveitar a oportunidade para recomendar mensalmente livros que se encaixem nessas categorias, caso você não saiba o que ler, ajudando também na divulgação dessas histórias, principalmente as nacionais. Não é um desafio exclusivamente nacional, mas como eu mesma consumo muita coisa que está no Kindle Unlimited e na Amazon como um todo, que fica de fácil acesso para todo mundo, eu acho, ou pelo menos para a maioria, acho pertinente recomendar essas histórias encontradas por lá. Todo começo do mês, então, eu vou postar um episódio desse podcast e uma postagem no Instagram, fazendo recomendações de livros que se encaixam naquelas categorias que eu selecionei. Vou recomendar principalmente livros que eu já tenha lido, que eu saiba da história ou que já tenham sido recomendadas para mim. Porque mesmo que existam dezenas de histórias com protagonismo e com conteúdo LGBTQ por aí, nem todas elas são saudáveis ou trazem uma representatividade positiva. E não é meu foco nem objetivo dar palco para esse tipo de texto. Texto que não vale a pena ser lido, pelo menos na minha opinião. As recomendações, então, serão feitas com carinho e responsabilidade. Sempre que possível, eu vou recomendar histórias de autores nacionais, mas também vou incluir histórias inéditas no Brasil, mas que estejam disponíveis em inglês na Amazon, para quem tiver conhecimento do idioma ou quiser expandir os seus horizontes. Dito isso, como que eu faço para participar? Bom, serão 12 categorias, uma por mês. Não é necessário ler nenhuma das minhas recomendações, desde que a história que você escolha para sua leitura se encaixe no tema e na premissa, nem que seja de forma mais geral.
E caso queira compartilhar com os outros participantes e comigo, é só usar a hashtag DesafioQueerML, de Marcado com Letras. Não é necessário ler mais do que uma história por mês para o desafio, mas se conseguir, ótimo! Também não precisa ser um livro de ficção, pode ser um conto, uma biografia, audiobooks também vale, obviamente, qualquer coisa. As categorias foram escolhidas com base no calendário da diversidade ou no calendário de datas afirmativas que vocês podem encontrar facilmente na internet. E são elas divididas por meses. Vamos lá. Em janeiro, um livro com protagonismo trans, de preferência nacional. Em fevereiro, um livro com protagonismo gay, de preferência nacional e que não seja IA, que não seja adolescente. Em março, livro escrito por autores que se identificam como trans. Em abril, livro cuja história apresente discussões sobre padrões de gênero, de preferência que não seja contemporâneo. Em maio, livro cuja história apresente discussões sobre LGBTfobia. Em junho, livro escrito por autor que se identifica como bissexual ou pansexual de preferência nacional. Em julho, livro cuja história apresente discussões sobre poliamor. Em agosto, livro escrito por autora que se identifica como lésbica. Em setembro, livro com protagonismo bissexual de preferência nacional e que não seja adolescente. Livro com protagonismo não binário para outubro. Agênero ou intersexual também entram aqui. Em novembro, livro com protagonismo assexual de preferência nacional. E em dezembro, livro com protagonismo pansexual também de preferência nacional. Se quiser se desafiar ainda mais, recomende filmes, séries e documentários sobre os temas que foram propostos nesses meses, também usando a hashtag nas suas redes sociais. Se não conseguir participar de nenhum mês, não tem problema, não se cobre e isso não é uma competição, tá? Mas faça um esforçozinho para incluir esses temas nas suas leituras nesse ano. Se quiser deixar a sua listinha de livros aberta, a sua wishlist, deixa ela aberta e vai anotando as recomendações que surgirem aqui. Eu mesma não sei se vou conseguir fazer isso tudo, mas eu estou mentalizando que sim. E só o fato de você se dispor a participar já é muito importante para mim e para você também, que se permitiu sair dessa sua zona de conforto e abrir um pouquinho mais a sua caixinha. Caso conheça autores cujas histórias se encaixam nessa premissa, fique à vontade para comentar, indicar e panfletar. E quem quiser fazer clube de leitura conjunta de alguma obra indicada, fica aqui a sugestão e também fique à vontade para me chamar para participar, tá? Espero que esse desafio chegue a muitas pessoas e que a gente consiga descobrir mais e mais histórias positivas e diversas que estão escondidas por aí. Compartilhe com quem você acha que vai se interessar. E antes de encerrar esse episódio, eu queria contar para vocês que o podcast está disponível no YouTube, no Spotify, aqui no Anchor, no Deezer também e na Apple Music. Vocês podem pesquisar por Vire a Página ou no YouTube pelo canal Marcado com Letras, que é o nome do meu site literário, e eu vou colocar o podcast Vire a Página dentro desse meu canal. Ok? Então dá uma força pra gente e recomendo o canal, recomendo o podcast, recomenda as coisas que eu recomendei para as pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo. E a gente se vê na próxima.